Olá, eu sou a Mariana e faço parte do grupo dos Admiráveis. Queria convidar a Raquel Silva a fazer parte desta corrente de Admiráveis, porque a considero admirável, não só pela sua história de vida que ela própria me apresentou, mas também pela sua profissão como psicóloga educacional e por ajudar tantas crianças que precisam. Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Admiráveis. Hoje temos a Raquel Silva, nomeada por mim, Mariana Bernardino. Primeiro, parabéns, porque foste considerada admirável e quero agradecer a tua presença, que também é importante. Bem, nós conhecemos algumas coisas, eu já conheço algumas coisas da tua história, mas para que as outras pessoas te possam conhecer um bocadinho melhor, queres partilhar alguma coisa sobre ti? Então, sou a Raquel, como já dissemos, sou mãe, tenho uma menina de quase 2 anos, tenho um menino de 6 anos, entrou agora para o primeiro ano, sou mulher também, sou menina, que é uma questão que eu faço questão de não deixar acabar, que é manter o meu lado mais de criança, mais de menina, sou muito ligada à minha infância, e sou psicóloga educacional. Pronto, é assim, sou pré-resumo, sou filha, sou prima, sou madrinha, sou neta, ainda sou neta e vou ser sempre, mesmo depois de partirem. E acho que é assim o resumo. Sou um pouco, agora se calhar menos, rebelde talvez, sou assim das causas perdidas, que eu não considero como perdidas. Sou aquariana, acho que também ajuda aqui a explicar muita coisa e estou num processo de me conhecer e de crescer. Não sou de todo não, mas não sou a pessoa que era há 10 anos, de todo, muito menos há 20. Não disse, tenho 32 anos, acho que é importante a minha idade. E assim, eu não me sinto com 32, esqueço-me que já estou nos 30. E assim um resumozinho de quem sou eu. Obrigada. Então, foste nomeada também pela tua profissão, por seres psicóloga educacional. Quando é que decidiste e porquê é que decidiste seguir esta área? Okay. Então, o quando, eu não sei bem definir o quando. Quando eu era criança, pensava ser veterinária, não me perguntem porquê. Depois, com a adolescência, eu pensei sempre em ser professora primária, porque tive um excelente modelo de professora primária. Tive excelente e também não tive, pronto, mas aquele que eu associei como modelo, e porque eu tenho uma ligação muito forte a crianças e gosto imenso de trabalhar com... Pronto, é o meu lado menina, não é? Que vai ficando comigo. Quando entrei no secundário, fui sempre com a ideia de ser professora, fui para a CT, Ciências e Tecnologia, porque era uma área que era muito ampla, se eu quisesse mudar de ideias, os meus amigos também acabavam, as minhas amigas, por ir, apesar de a sugestão também ser ir para a LH, eu não me identifiquei, até porque eu na altura ainda era muito ligada às ciências, pronto, e acabei por ir por CT. Quando estava no 12º, eu não sei porquê, não tenho nenhum motivo, um dia veio-me assim, clique, vou ser psicóloga. Pronto, eu nem sabia, vocês vão se rir, eu nem sabia o que fazia um psicólogo. Eu nunca tinha ido a um psicólogo, a não ser na orientação vocacional na escola, que quase não conta como ir a um psicólogo, como nós imaginamos. E pensei, eu vou para a psicologia e vou ajudar crianças a terem dificuldades na aprendizagem, porque a minha ligação até ao ensino estava relacionada, sobretudo, com crianças que tivessem ou adolescentes dificuldades em aprender. Eu tenho assim uma ligação muito forte com 2 primas, que são primas irmãs, assim, mesmo super irmãs, e elas tinham muitas dificuldades na escola. E eu sempre as acompanhei desde o primeiro ano até ao final do curso delas. Pronto, entretanto, elas acabaram o curso e já tinha acabado psicologia. Pronto, então era assim uma liga, eu fiquei sempre com eu tenho que ajudar as crianças, e achei que ir para o ensino iria de alguma forma cortar as pernas na toda a potencial que eu queria de ajuda, pronto, de ajudar, e achei, quando eu quiser ajudar mais, eu vou ter que encaminhar.
E foi assim que fui para a Psicologia. Quando chego à minha faculdade, há uma grande força, por assim dizer, que atrai para a clínica. É muito clínica a minha faculdade. Todo o percurso, o primeiro ciclo, nós estamos divididos por 2 ciclos, os primeiros 3 anos é um ciclo, que é como se fosse, e depois o de especialidade são 2 anos. E todo esse período é muito psicologia clínica, apesar de termos outras áreas, eu nunca tinha contactado com a psicologia da educação. E eu disse, não, vou para a psicologia clínica. No terceiro ano nós temos que escolher. E aí eu fiquei naquele dilema, toda a gente, não, tens que ir para a clínica porque tu tens notas muito altas, porque é que vais desperdiçar ir para a educacional? Mas disse, não, querer ajudar crianças que tenham dificuldades na aprendizagem faz todo o sentido que vá para a educação. Pronto, e depois foi assim, fui a única do meu ano a entrar como primeira opção, quase considerado um desperdício. Eu defendo muito a bandeira da psicologia da educação, porque não é menos que as outras de todo. E tento, aqui estão a ver, a lutadora pelas causas. E lá vou eu defender a minha psicologia da educação. Pronto, e foi assim que eu fui parar à psicologia e depois à psicologia da educação. Pronto, e depois nunca desviei do caminho, porque nós podemos ir de acordo com o percurso, depois de sairmos da faculdade, podemos ir. O nosso caminho pode depender para um lado ou outro. Nós saímos psicólogos, nós não saímos psicólogos de educação ou de outra coisa qualquer. Pronto, mas depois eu fui encaminhando sempre até ficar com a especialidade em psicologia da educação. Foi assim que eu fui parar à psicologia sem saber porquê. Pronto. E depois só descobri que era a psicologia quando estava no curso. Pronto. E não foi no primeiro ano. No primeiro ano achei que não tinha nada a ver com o que eu pensava que era psicologia. Então, sabemos também que fundaste um centro de psicologia, o Tsuru. Queres falar um bocadinho do teu... Sim. Quando eu estava... O meu primeiro trabalho foi na Faculdade de Psicologia. Eu fiz o meu estágio para a Ordem no Gabinete de Apoio ao Estudante. É o GAP, na verdade não se chama assim, mas assim resumindo, é o Gabinete de Apoio ao Estudante. E eu falava sempre que gostava um dia de abrir um centro a pensar sobretudo nas crianças que tivessem dificuldades económicas, porque a psicologia ainda é um serviço de luxo. Não é um serviço dispendioso, mas que para a maioria das pessoas comparando com outras áreas da saúde ou das prestações de serviços, nós não temos um preço exorbitante, mas para a maioria das famílias, sobretudo para quem mais precisa de intervenção psicológica, é muito dispendioso. E então eu sempre pensei num centro que pudesse também chegar sobretudo a crianças que não pudessem, crianças e adolescentes que não pudessem pagar. Pronto, entretanto o destino não me permitiu fazer isso assim que eu acabei o meu estágio. E quando eu trabalhei em Lisboa durante alguns anos e depois recebo o convite para vir para Óbidos. Depois, quando eu estava em Óbidos, fui conhecendo várias pessoas aqui da região, não conhecia ninguém, e começaram-me a questionar se eu não fazia atendimentos fora da escola. E eu fazia, mas era em Lisboa, porque eu continuei sempre com um pé em Lisboa. Eu ia todos os sábados, ia durante a semana, mas as pessoas não iam até ali, perguntavam, mas não dá cá. Pronto, e então eu senti a necessidade de ter um espaço. Na altura pensei, se calhar junto-me a alguém ou vou para um gabinete, mas pensei, não faz sentido porque não é isto que eu quero que seja um centro diferente. E tudo o que eu encontrava era muito clínico, era muito focado na doença, focado na patologia, focado no problema, no diagnóstico, e essa não é a minha visão. Eu não nego. Claro que não é que existe patologia ou dificuldades específicas ou diagnósticos, eu só não ponho a tónica aí. A maioria das pessoas não precisa de um diagnóstico, todos temos dificuldades, pronto. E eu senti a necessidade, se é para começar, então eu vou já começar e tento arriscar. Já nasceu há 3 anos, este ano teve um processo de renascimento. E quando eu fundei a Tsuru, foi pensando sempre que não era uma clínica, não era e nunca vai ser, e não tem o objetivo de dar diagnósticos, de dar nomes, mas sim de intervir, de tentarmos encontrar soluções. Pronto, e chama-se Tsuru porque é um pássaro de desejos. Pronto, acho que vocês sabem o conceito do Tsuru, da gratidão. O Tsuru tem outros significados, para nós é um pássaro de desejos. Baseámos muito na lenda dos 1000 Tsurus, que eu só conheci quando fui mãe.
Eu tenho uma grande amiga com quem trabalhei em Lisboa, e quando o meu filho nasceu, ela deu-me um tesouro grande e um bebê nas costas, que era o meu filho, o Inês. E foi aí que eu fiquei a conhecer o tesouro e a história do tesouro. Quando eu estava a pensar no nome, eu pensei em imensas coisas começadas por Psi, que eu, Psi, qualquer coisa Psi, não. E depois vi o tesouro, estava lá no quarto de Inês e eu, não, tesouro é um pássaro de desejo. Pronto, pensei nos meus desejos e pensei que toda a gente que vem até mim vai trazer duas coisas, dificuldades. Todos chegam aos psicólogos por dificuldades, não quer dizer que sejam da escola, de todo, mas mais do que dificuldades, eles não trazem consigo desejos. Porque todos temos dificuldades, mas até passarmos ao passo do desejar superá-las, do desejar evoluir, do desejar melhorar. Pronto, por isso a tónica, quando se vem a mim, não é só eu tenho dificuldades. Tá, todos temos. Agora, qual é o desejo que está atrás dessa dificuldade? Quer mudar, quer superar, quer tomar uma decisão, quer... Todos trazemos um desejo. Pronto, por isso é que é um pássaro de desejo, que é para, metaforicamente, nós construímos os 1000 tesouros para realizar esse desejo. Pronto, por isso é que é tesouro, que algumas pessoas chamam de surururu e vai ter nomes difíceis até acertar. Ok, então, e tendo em conta esta circunstância da pandemia, quais é que são as tuas maiores preocupações em nível psicológico, em relação a todas as faixas etárias com que tu trabalhas? Okay. Uma delas é a perda do humanismo. Preocupa-me seriamente que estamos a cada vez mais robôs, cada vez mais... Já tínhamos um problema de competências sociais e emocionais e de relação com o outro. Isso já existia antes da pandemia. Com a pandemia, nós começámos a ter medo do outro. O outro passa a ser um potencial inimigo até. Há medo do contacto, há medo de estar próximo, há medo de contagiar. Portanto, temos assim uma base de medo que me preocupa. Outra questão que me preocupa é que várias pessoas estão a usar estas regras para ainda potenciar mais regras e para fazer à sua ideia o que já achavam que era secundário ou que não gostavam de fazer. Agora qualquer coisa, não, são as regras. Mesmo que a regra seja deste tamanho, eu vou aproveitar para transformar tudo numa regra que eu acredito e ainda aumentamos e potenciamos mais o efeito. Preocupa-me que as nossas crianças e adultos desenvolvam comportamentos patológicos como obsessivo-compulsivos. Esta questão nós temos de estar sempre preocupados. Limpar, mexer, com isso eu toco, e se eu não toco agora tenho que limpar, agora tenho que desinfetar. Preocupa-me o não confiarmos, o estarmos a perder a confiança. Preocupa-me a falta de afeto, o medo do afeto. Preocupa-me sobretudo estas questões mais relacionais e o lado mais humano e humanista, sobretudo nas escolas. Acho que estamos a perder não, espero que não, mas pronto, a pôr o lado humano e a tónica humana para terceiro plano. Pronto, estamos a pôr as questões da saúde física, quando há mais de, bem mais de 40 anos a Organização Mundial de Saúde determinou que saúde não é só ausência e doença, é sobretudo o bem-estar psicológico. Pronto, e nesse sentido, a pandemia tem que também olhar ao lado psicológico. Não é? Então, como já disseste, foste mãe, és mãe, até que ponto é que a maternidade alterou alguma coisa ou não? O teu comportamento como terapeuta? Alterou tudo. Não alterou tudo. Alterou muito. Nós somos a mãe perfeita até sermos mães. Eu acho que ser mãe enriqueceu-me enquanto terapeuta, assim, eu diria 200%. Primeiro, dá-nos um outro poder de empatia. Dá-nos a capacidade de valorizar o que os outros pais nos dizem. Dá-nos a capacidade de ter uma compreensão genuína, de ir além dos livros, de perceber de questionar até a formação que eu tive enquanto psicóloga, de procurar outras
correntes, outras formas de ver a maternidade e as relações parentais. Levou-me a um processo de desenvolvimento pessoal que influenciou a forma como eu hoje sou psicóloga e vejo as dificuldades. Por exemplo, eu tenho muitos colegas que não são mães e fazem aconselhamento parental. Tecnicamente, eu valido. Acho que se têm a formação e o conhecimento e cada um de nós sabe o nosso limite e a nossa competência e o nosso conhecimento, não é por ser psicólogo ou nem sequer ser psicólogo, se é mais válido ou não. Cada um de nós é que faz esse trabalho, não é? Que é que eu já estudei, que eu não estudei para o ser. E sou completamente diferente, eu acho que é completamente diferente quando nós passamos pelas dificuldades que os pais estão a ter. E acho que temos uma análise mais cabível, não tão descomplicada, mais compreensiva. Eu acho que me tem ajudado imenso. Depois tenho 2 filhos muito diferentes e que me obrigam positivamente a ir-me transformando e a ver que 1 mais 1 não são 2 e que nem todas as estratégias que estão lá nos livros da psicologia funcionam e que temos que ser mais holísticos e temos que olhar mais ao pequenino que ali está. Pronto, e se não fossem os meus filhos eu não tinha aprendido, sei lá, metade das coisas que eu sei que hoje consigo transmitir a outros pais. Por outro lado, sim, também os pais me validam mais e reconhecem a validade do que eu lhes estou a dizer quando sabem ou quando percebem que eu também sou mãe. Pronto, porque eu às vezes ouvia comentários de pais, não havia em relação a mim, mas ouvia que não está a falar, mas é o que está nos livros. Pronto, outra coisa é quando percebem que nós também passamos por isso. Pronto, mas ser mãe também, por outro lado, trouxe um estigma, que é o filho da psicóloga, não é? Os filhos dos psicólogos. Os filhos dos psicólogos não podem fazer uma birra, os filhos dos psicólogos não podem responder, os filhos dos psicólogos têm que ser perfeição, porque são filhos dos psicólogos. E não necessariamente. Eu sou psicóloga, mas primeiro, como eu disse, eu sou pessoa e depois eu sou mãe e, portanto, eu sou tão humana quanto qualquer outra mãe. Eu sou tão imperfeita, ou se calhar mais imperfeita, do que outras mães, não é? Eu sei claramente que sou mais imperfeita do que uma mãe que tem 4 filhos, por exemplo. Não tenho dúvida nenhuma. E eu era mais imperfeita quando tinha só um filho do que agora que tenho 2. Mas sinto que é colocado, não, então se é psicóloga, sabe, se é psicóloga, não necessariamente. Então, para além da psicologia, tens alguns outros interesses? Tenho, muitos. Queres dizer-nos alguns? Sim, tenho um especial interesse pela parentalidade, entretanto, por algumas áreas mais alternativas e holísticas. Percebo, neste momento eu fui iniciada em Reiki, que é uma área que eu entrei, quer dizer, apareceu assim no meu caminho por acaso. Inicialmente fui de cética. Fui lá parar, eu fui por engano, eu pensava que ia fazer medicina quântica, uma coisa muito científica, uma máquina. E não era nada disso, quando eu lá parei, porque eu enganei-me, não era medicina quântica, eu tinha agendado terapia quântica, que uma palavra muda tudo. Pronto. E então eu estava muito cética naquele dia. E pronto, depois foram-me conquistando ao ponto de eu este ano ter iniciado como reikiana. Também tenho ficado muito fascinada ultimamente com numerologia. Ou seja, eu estou a ir explorar áreas que eu não diria sequer de conhecimento que eu era e sou muito fiel à minha área da psicologia. Encontro respostas e uso os conhecimentos da psicologia sempre, como é óbvio, das correntes com quem eu me identifico. Pronto, há correntes que eu não me identifico dentro da psicologia e procuro ter uma abordagem mais eclética, mais holística. Ou seja, eu tenho a minha base, que não mandei abaixo, como elas, que tenho a minha base, como se fosse os alicerces de uma casa,
E depois vou encaixando com outras áreas de conhecimento. Ultimamente também gosto imenso. Ultimamente são 2 anos, 3. Mas gosto muito de parentalidade consciente, mindfulness, também é uma área que eu ando a explorar. A meditação, para vocês terem ideia, eu hoje quando faço meditação, eu faço com alguma regularidade meditação, eu jamais, há 3 anos atrás, iria dizer que ia estar sentada ao ponto de ter, se for preciso, eu consigo ter neste momento, numa meditação que eu fiz há pouco tempo, eu tive uma mosca o tempo todo em cima de mim. Há uns tempos atrás eu iria não conseguir estar a fazer e preocupada com a mosca. Eu fiquei incrédula porque a mosca conseguiu pousar, eu parei depois de a sentir e ela esteve ali o tempo todo. E sabem que eram umas tão quietas, não é? Pronto, e eu era aquele tipo de criança que se tivesse nascido agora, eu era considerada hiperativa. Eu era aquela criança, eu tive muita sorte. Eu subia a árvores, eu saía pela janela na escola, eu não conseguia estar sentada, pronto, tudo o que vocês sabem que são os meninos mais agitados. Em adolescente também não. Eu só comecei a beber café com 21 anos porque uma gota de cafeína em mim, estão a ver o efeito que fazia. Pronto, e então, hoje em dia eu ter mudado radicalmente e conseguir estar, é assim uma mudança quase radical. Pronto, é passar. Eu não deixei o meu lado maratonista, que era uma das alcunhas que me davam quando eu trabalhava na faculdade. Queria saber só uns 5 anos depois. Chamavam-me maratonista, porque eu andava sempre. Eu tenho um passo muito acelerado. Fui para Lisboa, fiquei ainda mais acelerada. E eu na faculdade estava eu sozinha no meu gabinete praticamente. Eu tinha imensas tarefas para fazer e atividades. Eu andava sempre. Nós tínhamos 2 gabinetes. Então andava sempre a correr, chamava-me maratonista aos alunos, eu não fazia ideia. Pronto, num projeto de coração que eu tenho, não é meu de fundação, que é o projeto de ideia. Brincam e chamam-me Furacão, Furacão Raquel é como me chamam, porque eu vou e lá vou eu. Pronto. Portanto, são áreas que eu acho que têm-me ajudado, que eu tenho muita curiosidade e que vou explorando, mas quando eu exploro eu vou experimentando. Sou muito do... eu não sugiro nada a ninguém, quer dizer, no geral, que eu também não tenha... Eu não vou dizer assim, vai fazer meditação que é muito bom. Eu não vou dizer é muito bom sem eu ter experienciado, não é? Mas também não dou a minha experiência pessoal, porque também não posso fazer tanto assim. Mas... Então, obrigada por teres vindo. Antes de terminarmos, queria pedir-te que deixasses uma mensagem para quem nos está a ouvir relacionada com os temas que abordámos aqui. Se tiveres alguma coisa a deixar. Okay. Eu, se calhar, deixo as palavras ou a frase que me tem acompanhado este mês. É muito simples, vocês vão reconhecer de outras áreas. Vou pôr uma adaptaçãozinha que é entrega, confia, aceita, agradece e eu vou acrescentar age. Não podemos ficar só a entregar e esperar e depois quando acontecer alguma coisa vou a confiar. No meio deste processo de entregar e confiar, age para fazer o teu caminho, aceitando todas as incertezas que ele traz, todas as barreiras que ele vai pondo. Eu acredito seriamente que não são obstáculos para nos bloquear ali, mas para nos empoderar, para nos fazer crescer. E, portanto, entreguem, confiem, aceitem, agradeçam, mas ajam. Ok, então, obrigada. E tornem-se admiráveis sem quererem ser admiráveis. Então, assim terminamos mais um episódio dos Admiráveis, uma forma de partilhar testemunhos inspiradores. Obrigada. Obrigada.